Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula Tópicos de Computação 2. Eu sou a professora Yara Carnevale de Almeida. Deixa-me aqui preparar o nosso ambiente de forma que a gente possa começar a nossa aula. Trago aqui a citação do Somerville. É uma citação que eu considero bastante importante, acho que se aplica bastante bem à nossa disciplina, porque o objetivo da nossa disciplina foi trazer para vocês, então, ou salientar para vocês que dentro do processo de desenvolvimento de software, além das atividades, digamos assim, consideradas comuns ou normais ou desejadas, que são a parte toda da engenharia de requisito, que vai resultar, então, no meu projeto de software, que vai permitir que seja feita a codificação e testes sobre o produto de software propriamente dito. Depois que o sistema é entregue, então, eu passo por uma fase de manutenção. Manutenção essa que vai existir enquanto o produto de software for utilizado. Só que além dessas atividades clássicas, este era o termo que eu estava querendo utilizar, ainda são necessários, então, outras práticas, outras atividades que vão dar apoio à qualidade desse produto de software, né? Então, que vão dar qualidade ao processo de desenvolvimento deste produto de software. Então, gostaria de ler para vocês essa citação, salientando, então, o que o Somerville comenta. Então ele diz que, é claro, quem dá problemas com os projetos de software. No entanto, não devemos deixar que estes problemas ofusquem os verdadeiros sucessos na engenharia de software e os métodos e as tecnologias impressionantes de engenharia de software que foram desenvolvidos. É uma citação de 2011, já se passaram 9 anos, mas infelizmente a realidade ainda é que temos problemas com os projetos de software. Muitas das vezes, e eu venho trazendo isso na discussão das nossas lives, muitas das vezes isso acontece porque a equipe de desenvolvimento de software ainda não é madura o suficiente para se utilizar então com qualidade das técnicas, das ferramentas que estão disponibilizadas. Então, acho que vocês, no papel agora de quase engenheiros de software, vocês estão quase na meta final, então vocês devem levar, então, todas essas técnicas, todos esses métodos existentes e que já foram comprovadamente, como é que se diz, utilizados e realmente demonstraram a sua validade. Então eu gostaria de relembrar vocês aqui que o material que foi entregue para vocês, então foi salientado ali controle de tarefas, controle de versão, integração contínua, qualidade de software e refatoração. Esse último ponto, refatoração, foi inclusive o mapa que vocês tiveram que desenvolver. Então, nas diferentes aulas que nós tivemos, nós falamos então sobre esses itens de forma isolada, mas eu sempre procurei passar para vocês a ligação que existem entre essas diferentes áreas, digamos assim, de estudo ou áreas de apoio ao processo de desenvolvimento de software. O que eu gostaria agora de trabalhar com vocês é trazer todos esses conceitos, trazer as técnicas,
trazer as ferramentas para vocês conseguirem então visualizar que elas estão interligadas. Mais ainda, elas estão fortemente interligadas. Então eu vou modificar aqui agora a nossa janela, de forma a trazer para vocês um mapa conceitual. Mapa conceitual esse que está disponibilizado na área, para que vocês possam então depois olhar com um pouco mais de atenção. Então eu trago aqui para vocês algumas palavras-chave, né, que estão ora em vermelho, ora em azul, em negrito, né, e algumas outras palavras que estão em azul sem ser negritos, mas que dão a relação, que permitem então a conexão desses conceitos no mapa conceitual. Então, começando ali pelo primeiro, a parte de controle de tarefas. Então, o objetivo é que metas sejam definidas e priorizadas, os objetivos sejam quebrados em alvos menores, os prazos a cumprir sejam estabelecidos. Isso aqui é muito importante porque a gente sabe que num processo de desenvolvimento de software eu não consigo fazer tudo de uma única vez. Então eu tenho que conseguir, no processo da engenharia de requisitos, reconhecer as necessidades do cliente. Nesse processo de reconhecer as necessidades do cliente, reconhecer se cada necessidade, pela complexidade que é apresentada, se ela pode ser quebrada então em necessidades menores, as quais depois eu vou construir para cada necessidade. Eu vou definir então ou uma classe, ou um método, ou então até mesmo, digamos assim, um conjunto de classes e métodos que venham a satisfazer aquela necessidade. Para eu conseguir então, ou melhor, este controle de tarefas, então ele vai permitir melhorar a gestão de tarefas. Então a gente sabe que todo projeto, né, não necessariamente só de produto de software, todo projeto ele só é realizado com eficiência, com eficácia, se realmente eu tiver uma boa gestão de tarefas, né? Essa gestão de tarefas ela vai envolver então pessoas, ela vai envolver atividades. Muitas das vezes uma determinada pessoa vai ter mais de uma atividade para realizar. Às vezes as atividades vão ter uma dependência entre elas. Se essas atividades, a responsabilidade for de pessoas diferentes, então significa que eu tenho que esperar que a atividade 1 seja finalizada pela pessoa 1, de forma que a atividade 2 possa ser realizada pela pessoa 2. Se a pessoa 1 atrasa na sua entrega, vai acabar atrasando então as atividades que têm que ser desenvolvidas pelas pessoas que dependem dela. Se isso acontecer, nesse processo de controle de tarefas, por consequência de gestão de tarefas, tem que permitir que as pessoas que estão dependentes do finalizar uma determinada atividade tenham ciência disso, saibam que vão ter que, por exemplo, se reorganizar do ponto de vista tempo, do ponto de vista atividades que podem adiantar, atividades que não dependem de outros que possam ser então realizadas, né? Porque o ideal aqui é conseguir garantir que todos os elementos da equipe de desenvolvimento estejam trabalhando em atividades de forma a que possam, digamos assim, cumprir os prazos combinados junto ao seu cliente. Então aqui tem que o controle de tarefas, então, ele depende tanto de pessoas quanto de processo. Baseia-se, então, existe uma proposta agora bastante forte que é o Lean, né? Então ele tem toda uma ideia com relação à concepção do processo de desenvolvimento de software, principalmente se é um processo de desenvolvimento de software que não tem um cliente pagante, né? Então eu estou construindo o meu produto de software para depois conseguir ter clientes aos quais eu vou entregar ou eu vou oferecer esse produto de software. O Lean, então, é uma filosofia ágil,
A gente sabe que existem diferentes propostas, diferentes modelos no processo de desenvolvimento de software e que atualmente o desenvolvimento de software ágil tem sido bem aceite, tem sido assumido por muitas empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, porque a proposta, digamos assim, ela é bastante válida para ser desenvolvida por equipes de pequeno porte, né? E isso significa equipes de desenvolvimento de mais ou menos 10 profissionais envolvidos. Isso não impede que equipes de médio ou até grande porte venham a ter então esse desenvolvimento ágil, só que o que acontece é que os profissionais eles são divididos então por equipes menores, nesse contexto de mais ou menos 10 profissionais envolvidos, em que esses profissionais então eles vão estar responsáveis por um produto de software ou por um conjunto de produtos de software que tem uma característica em comum. Bom, a filosofia ágil, então, ela é regida por princípios, ela é regida por valores, em que a gente já apresentou aqui para vocês, em que uma grande contribuição dessa proposta foi trazer o cliente para todo o processo de desenvolvimento de software. Então, o ideal é que o cliente ou um stakeholder, um especialista, né, representante desse cliente, ele participe de todo o processo de decisão sobre, por exemplo, quais são as necessidades que têm prioridade sobre outras, conseguir explicar, justificar regras de negócio que têm que ser respeitadas no processo de desenvolvimento de software, realizar os testes de aceitação, ou seja, a homologação dos entregáveis durante esse processo de desenvolvimento de software. Então, um dos grandes benefícios dessa proposta foi, diferente das propostas mais clássicas, que tem o cliente lá no momento inicial, na engenharia de requisitos, e depois tem o cliente na entrega propriamente dita, ou seja, aqui no meio o cliente pouco interage nas propostas mais clássicas. Aqui no desenvolvimento ágil, o que acontece é, eu tenho o cliente participando do processo de decisão, o cliente acompanhando inclusive as dificuldades que vão surgindo, que podem ser dificuldades tecnológicas, podem ser dificuldades com relação a respeitar, ou melhor ainda, construir soluções para as regras de negócio que são apresentadas, e no contexto da filosofia ágil, como ela se propõe a adaptar-se conforme mudanças que possam surgir, tanto nas necessidades, tanto nas regras de negócio. Então há sempre, às vezes, uma necessidade de retrabalho em função de que a regra de negócio modificou, e isso significa que o produto de software tem que ser revisto para se adaptar a essas novas regras de negócio, para se adaptar às novas necessidades que são apresentadas durante o processo de desenvolvimento de software. Com isso, então, e como eu já falei para vocês, a filosofia ágil, então, ela propõe que haja um ciclo de entregas, né? E aí vem de encontro, que a gente já trabalhou para vocês, uma das propostas é utilizar, então, o Scrum enquanto proposta de gestão de projetos Scrum, né? Então, o objetivo do Scrum é realmente fornecer subsídios, fornecer as técnicas necessárias para que eu consiga fazer uma boa gestão de projeto, e aí vai de encontro ali ao controle de tarefas. Então é uma forma de eu conseguir fazer uma boa gestão utilizando então um controle de tarefas, mas também principalmente a partir da definição de perfis de profissionais. Então eu tenho a minha equipe de desenvolvimento, mas eu tenho o Scrum Master, que tem um papel de representante dessa equipe de desenvolvimento.
eu tenho o cliente aqui fazendo parte deste processo, então ele participa tanto dos eventos, ele tem consciência dos artefatos que são construídos. Então aqui tem uma divisão bastante grande, ou melhor ainda, o Scrum ele define com clareza então eventos, define com clareza artefatos que são necessários. Relembrando então, e pensando ali no processo do Scrum, né, visando ali uma sequência de sprints, aonde eu tenho que cada sprint vai me gerar então um incremento, ou seja, eu respeito ali a proposta da filosofia ágil, que é ter um ciclo de entregas. Então a cada sprint eu posso enxergar como sendo um ciclo sendo realizado, ok? Então de artefatos o que eu tenho? Eu tenho o Product Backlog, em que ele é definido no arranque do meu projeto. Então nesse Product Backlog eu tenho todas as necessidades do cliente, necessidades essas que devem ser satisfeitas, que devem, com relação a regras de negócio que são apresentadas e são registradas através de, por exemplo, User Stories, que a gente já discutiu isso. Nesse Product Backlog, então, o cliente ele define a prioridade das necessidades e em função dessas prioridades, em função das sprints que são realizadas, a cada sprint eu vou escolher um conjunto de atividades, de necessidades, então, que vão ser realizadas. E com isso eu coloco num outro artefato que a gente chama então de Sprint Backlog. Então, no processo da sprint propriamente dito, eu vou passar por todo o ciclo do processo de desenvolvimento de software. Então, eu vou fazer lá a análise, vou fazer o projeto, vou fazer a codificação e teste propriamente dito, para ao final eu ter um incremento. Não esqueçam que nesta sprint eu tenho um conjunto de desenvolvedores, cada um deles responsável então por construir a solução de uma necessidade, ou às vezes até mais de uma necessidade, mas eu tenho diferentes desenvolvedores em que ao final dali vai me sair um incremento. E aí para isso eu preciso então ter lá a integração contínua, né? Então a integração contínua ela vai permitir ou vai haver então um processo automatizado de build, ou seja, da construção lá do meu incremento. Para isso eu posso me utilizar do Jenkins. É muito importante, e vocês têm noção, que no momento em que eu estou entregando incrementos, significa que a cada entrega eu estou gerando uma nova versão. Para isso é muito importante que eu me utilize ou que eu faça uso de um controle de versão. Então, para haver um bom controle de versão, eu necessito então da integração contínua, porque aí eu tenho então esse processo automatizado de build. A gente sabe que, conforme eu acabei de dizer para vocês, para que eu tenha então uma integração contínua automatizada, eu me utilizo então do Jenkins, em que o Jenkins é visto como sendo uma ferramenta de apoio. Então, ali na minha sprint, já salientei para vocês a importância então da integração contínua, porque eu tenho uma equipe de desenvolvimento em que esta equipe vai estar de forma individual resolvendo necessidades que depois têm que ser integradas de forma a eu ter lá o meu incremento. A integração contínua, então, ela é um dos pilares do Extreme Programming, XP, que vocês veem muito na bibliografia, e a gente sabe que o XP ele tem uma proposta então de boas práticas de programação. Além disso, o XP ele propõe então papéis, né, para o processo de desenvolvimento de software propriamente dito, ok? Bom, estas boas práticas, então, apresentadas pelo Streaming Programming,
Uma delas são, ou melhor ainda, um dos grandes propósitos é o garantir a qualidade do código-fonte. Okay? Porque sempre pensando que, eu estou num processo de desenvolvimento de software que depois vai ser entregue, vai estar em ambiente de produção e aí vai entrar num processo de manutenção de software. Então, o software vai sofrer manutenção em função de mudanças de necessidades, em função de mudanças nas regras de negócio, em função de falhas que acontecem, e aí ele tem que passar por um processo de revisão, de forma a conseguir detectar o defeito, corrigir e inserir, digamos assim, essa nova versão, ok? No ambiente de produção. Bom, é muito importante que, independente de ser uma correção de um defeito, de ser uma alteração, uma manutenção que tem que ser feita em função de uma nova necessidade ou em função da alteração de uma regra de negócio, eu tenho que conseguir garantir que o código tenha uma qualidade, do ponto de vista código-fonte, tenha uma qualidade. Okay? Porque muitas das vezes quem codifica não necessariamente vai fazer a manutenção daquele código. Então é muito importante, e aí é uma lá das boas práticas de programação, de que a equipe de desenvolvimento tenha ou siga uma padronização na construção daquele código-fonte, de forma a facilitar então o reconhecimento da codificação. Esta é uma das boas práticas. Pode ser que haja necessidade, então, de haver uma refatoração em função de que o código que está sendo entregue, que vai gerar um executável no ambiente de produção, antes de que isso aconteça, ele tenha que sofrer, então, um processo de refatoração. Ou seja, colocar dentro de um padrão desejável, procurar minimizar problemas no código-fonte propriamente dito, de forma, de novo, sendo repetitiva e chata, a eu conseguir garantir uma boa manutenção do meu código-fonte. Bom, para eu conseguir garantir, então, essa qualidade do código-fonte, eu posso me utilizar de uma outra ferramenta de apoio, que é o SonarQube, né, em que ele pode acusar, então, de uma forma automatizada, a necessidade de refatoração. Se vocês se lembram lá, quando eu comentei sobre o SonarQube, eu disse para vocês que ele tem, ou ele aborda um grande leque de linguagens de programação, e aí para cada linguagem de programação, métricas têm que ser respeitadas. Então ele consegue reconhecer naquele código-fonte quais são as métricas daquela linguagem de programação que estão sendo respeitadas ou não. Além disso, ele pode verificar, então, se há duplicidade do código, se há, por exemplo, uma complexidade ciclomática muito grande, significando que o ideal é eu quebrar um determinado método, método pensando lá no paradigma orientado a objeto, né? Então talvez o código daquele método seja muito extenso, então o ideal é eu quebrar aquele método de forma a diminuir a complexidade ciclomática. A gente sabe que muitas das vezes quando o método é muito longo é porque ou o código está muito rebuscado e ele pode ser simplificado de forma a eu mantenho a solução, mas o conjunto de instruções podem ser revistos, ou então porque aquele método está resolvendo mais de uma necessidade. E aí o ideal realmente é quebrar, então, cada método satisfazendo uma necessidade em particular. E aí a gente tem aqui, então, o grande apoio do SonarQube, porque ele faz esta verificação de uma forma automatizada. Porque se eu fosse fazer de uma forma manual, seria mais cansativo, mais moroso e provavelmente não tão eficiente. Dentro ali do contexto da integração contínua, a gente pode utilizar então a ferramenta de apoio, o Jenkins, que já comentei com vocês numa das aulas. Ela liberta
o programador, então, de todo o processo além da codificação, né, que é eu gerar uma nova versão, que é eu submeter essa versão para os outros elementos da equipe de desenvolvimento, que é para eu gerar os meus testes automatizados, tanto unitários quanto de integração propriamente dito. E uma das atividades que o Jenkins pode fazer nesse contexto de verificar o código, não só a nível de testes, eu posso também verificar o código a nível de qualidade do código fonte. Então o Jenkins pode se comunicar com o SonarQube como sendo parte desse processo de, ok, validei, o código executável está satisfazendo em função dos testes automatizados que foram realizados, e o SonarQube também verifica a qualidade do código-fonte. Então são duas ferramentas de apoio que podem se comunicar de uma forma automatizada. Além disso, então, ainda lá dentro do processo da sprint, a gente sabe que ao final da sprint, então, eu tenho dois eventos que são importantes, em que um evento é onde eu faço, então, a homologação do incremento que eu estou entregando. Então, o cliente participa desse processo, ele, então, tem ou dá o aceite do incremento que está sendo entregue, indicando que, ok, satisfaz as necessidades, as regras de negócio que foram apresentadas, e na sequência acontece então um outro evento que acontece apenas na equipe de desenvolvimento, em que essa equipe de desenvolvimento então ela vai fazer uma avaliação de como aconteceu a sprint. O que correu bem, procurar manter; o que correu mal, tentar encontrar solução ou soluções que possam vir a minimizar esses problemas, de forma a garantir, então, que as próximas sprints não aconteçam os problemas anteriores. Então, esta reunião equipe de desenvolvimento, ela é muito importante, porque a cada evento, né, a cada, como vou dizer, validação do que correu bem, do que não correu bem, permite então que a equipe de desenvolvimento vá cada vez mais aprimorando o seu processo de desenvolvimento de software enquanto equipe. Fazendo aqui um grande overview, né, eu tenho ali então a gestão de projetos, em que ela pode se utilizar também da ferramenta Redmine, em que essa ferramenta Redmine, então, ela permite então que eu consiga visualizar todo o processo de desenvolvimento de software, no que diz respeito ali então à gestão de tarefas, controle de tarefas, em que no Redmine eu posso ter, como eu vou dizer, indicações, né, fornecidas por ferramentas da CycleTime, em que eu tenho lá, se vocês se lembram bastante bem, o número de atividades que têm que ser desenvolvidas, o tempo que eu tenho para desenvolver, que no ideal do CycleTime eu tenho, perdão, troquei aqui, o meu discurso é do Burnout Chart, né, então que eu tenho lá o meu gráfico em que eu tenho no máximo quantas atividades eu tenho que ser realizadas, por quanto tempo previsto, em que no seu ideal significa que eu vou descendo, né? Então eu tenho uma linha reta, ou seja, eu vou entregando as atividades na medida que o tempo decorre, mas a gente sabe que em algumas vezes a equipe, então, ela pode se adiantar, ela pode entregar atividades além do que havia sido previsto para aquele período do desenvolvimento de software, ou seja, ela vai entregando mais rápido, mas também podem acontecer atrasos. Então, quando acontece atraso, significa que a equipe de desenvolvimento no tempo futuro, ela vai ter que ter um desempenho maior, de forma a recuperar o tempo perdido. Então, esse acompanhamento é durante uma sprint, de forma que quando arranca eu sei quantas atividades têm que ser realizadas, e que eu tenho lá o período mínimo de 2 semanas, máximo de 4 semanas para realizar
aquelas atividades, né? Então eu posso ter, e por exemplo lá no Redmine eu posso ter lá esse elemento do Burn Down Chart, como eu posso também ter esse elemento do Cycle Time, onde eu tenho de forma mais explícita, e aí ele traz lá a proposta do Kanban, né? Eu posso ter lá nas minhas colunas a indicação então das atividades que precisam ser realizadas, que estão sendo realizadas, que já foram finalizadas, que já foram entregues, e eu já vi na bibliografia então que eu também posso ter uma questão de para o teste, né? Então, quais são as atividades que estão sendo testadas, que já foram testadas, quais foram as atividades que foram postergadas por causa de problemas técnicos, por alguma outra situação de que neste momento não vale a pena investir naquela atividade, então eu postergo ela para, por exemplo, ser finalizada ao final da sprint, ou seja, no finalzinho da minha sprint, porque há uma dependência muito grande sobre outras atividades, ou inclusive postergada para ser realizada em outra sprint, né? Então o Redmine é uma ferramenta que permite então eu conseguir ter uma boa gestão sobre o que está sendo desenvolvido durante o processo de desenvolvimento de software. Então eu espero com isso, com essa grande visão, né, que vocês realmente consigam, deixa eu minimizar aqui só um pouquinho, para vocês terem a visão do todos, né, então que vocês consigam realmente visualizar aqui que, apesar dos conteúdos terem sido apresentados em capítulos individuais, eles estão relacionados todos entre si, em que, de novo, todo o grande objetivo aqui é garantir uma maior qualidade no processo de desenvolvimento de software. Deixa-me aqui fechar, retomar então aqui de novo. Boa! Em que, pessoal, então eu espero que tenha ficado bastante claro então o objetivo da nossa disciplina neste módulo, né, em que realmente é dar uma grande visão para vocês de todo o processo de desenvolvimento de software, que além das atividades clássicas, há necessidade então de gestões, há necessidade de ferramentas de apoio para essa gestão. Obviamente não são estas as únicas soluções, mas a gente traz para vocês aqui soluções que têm sido bem aceites pelas equipes de desenvolvimento de software, ok? Na sua maioria, equipes de pequeno e médio porte, mas que podem ser aplicadas em empresas de grande porte, certo? Conto com vocês na nossa live para trazerem, então, experiências que vocês têm tido, dúvidas que vocês tiveram com relação ao conteúdo que eu apresentei aqui hoje. Conto com vocês daqui a pouco. Até mais. EAD, o Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.